O que eu vou fazer agora é simplesmente começar a estender essas ideias para sistemas cada vez mais complexos. Então, como um terceiro exemplo, imagine que eu tenha duas partículas em 3 dimensões que só interajam entre si. Tá? Então, aqui estão duas partículas, partícula 1, partícula 2, tem uma força de interação entre elas que é conservativa. Se tem uma força de interação conservativa entre elas, eu posso associar a essa força uma energia potencial U de R1 e R2. De tal maneira que a força sobre a partícula 1 é o gradiente, ou menos o gradiente dessa energia potencial relativo à coordenada da partícula 1. Então, eu vou relembrar isso, a gente já escreveu isso no passado. A força sobre a partícula 1 feita pela partícula 2 é menos o gradiente 1, foi essa nomenclatura que eu usei, de U de R1 e R2. Então, eu posso escrever o lagrangiano, função lagrangiana desse sistema, é a energia cinética, um meio de M1 R1 ponto quadrado, mais um meio de M2 R2 ponto quadrado, aqui está a energia cinética, e aqui eu tenho que subtrair a energia potencial para obter o lagrangiano, menos U de R1 e R2. E é claro que nesse ponto agora, para obter as equações de movimento, eu deveria escrever essas quantidades vetoriais em termos de componentes. Podem ser as componentes cartesianas, por exemplo. Se são as componentes cartesianas, aqui eu vou ter x ponto 1 quadrado, mais y ponto 1 quadrado, mais e ponto 1 quadrado, e assim por diante. Eu terei 6 coordenadas generalizadas. Terei 6 equações de movimento, uma para cada uma das coordenadas generalizadas. O André já está rindo. O número 6 foi espantoso, né? Nós vamos usar essa formulação no próximo capítulo para estudar de que maneira partículas como essas interagem, por exemplo, gravitacionalmente. Nós vamos obter resultados a partir dessa formulação. Como a gente vai trabalhar um bocado com isso aqui só serviu como uma apresentação. Espere 6 equações de movimento. A gente vai estudar uns casos mais simples, né? E aí esse número 6 vai se reduzir um pouquinho, viu, André? Não fica com tanto medo, não. Por outro lado, uma das coisas mais interessantes que tem a formulação lagrangiana, como eu já mostrei num dos exemplos aí, é a facilidade com que a formulação lagrangiana lida com sistemas com vínculo. Bom, o que é um vínculo? Um vínculo pode ser, por exemplo, o comprimento do pêndulo. Pode ser o fato de que uma partícula está apoiada sobre um plano e não pode sair desse plano. Esse vínculo está expresso por uma força de vínculo, que é anormal. Anormal é uma força de vínculo. Então, forças de vínculo são forças que obrigam o sistema físico a restringir o seu espaço de atuação. Tá? E a formulação lagrangiana é especialmente adequada para lidar com forças de vínculo. Na formulação newtoniana, a gente tem que levar em conta as forças de vínculo na hora de escrever a segunda lei de Newton. Elas contribuem para a resultante. Na formulação lagrangiana, elas não entram em lugar nenhum, porque elas não dão origem a energias potenciais. Então, elas não vão aparecer em lugar nenhum, porque só pode aparecer ou na energia cinética, e certamente elas não têm lugar na energia cinética, ou na energia potencial, e forças de vínculo não estão associadas a energias potenciais. Então, elas desaparecem do meu problema. Como é que pode desaparecer do problema? Pode desaparecer porque elas são substituídas pelos vínculos que a gente estabelece entre as coordenadas, o que faz com que o número de coordenadas das quais eu vou precisar seja menor do que o número de dimensões do espaço onde essas partículas estão se movendo. Nós vamos mostrar alguns exemplos disso. Eu já falei, por exemplo, do pêndulo duplo, não é? Então, vamos voltar ao pêndulo duplo agora e vamos escrever
o lagrangiano do pêndulo duplo. Cadê ele? Ah, eu apaguei o pêndulo duplo. Um desafio para você, experimente escrever as equações de movimento do pêndulo duplo com a formulação newtoniana. Você vai ter gravíssimos problemas, porque as tensões nesse fio têm que fazer parte da segunda lei de Newton e você não sabe nem como começar a escrevê-las, né? Mas na formulação lagrangiana, olha só como as coisas vão se simplificar. E na hora que eu falei que ia simplificar, teve gente, se vai simplificar, então está na hora de eu ir embora, porque vai ser simples, né? Então eu posso ir embora. Então vamos escrever o lagrangiano, ou a função lagrangiana, para esse sistema. Aqui estão massas M1 e M2, comprimentos L1 e L2. O que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que escrever energia cinética e energia potencial, fazer a diferença entre as duas. Bom, nosso primeiro trabalho é a energia cinética. Como é que eu vou escrever a energia cinética associada a esta partícula e depois a esta? Um truque que eu acho sensacional, que eu queria que você olhasse com carinho, é o seguinte, ó. Antes de escrever essas energias cinética e potencial em termos das coordenadas generalizadas, e eu espero já ter convencido você que nesse caso só precisa de duas, né? Esses dois ângulos, então as coordenadas generalizadas serão esses dois ângulos. Antes de fazer isso, eu vou escrever as posições em termos de coordenadas cartesianas. Assim, ó. Vou escolher esse ponto como origem de um sistema de coordenadas. Vou orientar um eixo Y para baixo, porque eu sei que as partículas estão para baixo, elas não podem ir lá para cima, e vou orientar um eixo X assim. E eu vou escrever as posições X e Y de cada uma dessas duas partículas. Olha só como é fácil. X1, por exemplo. Qual é a coordenada X da partícula 1? L1 seno de φ1, não é isso? Estou projetando aqui em cima. L1 seno de φ1. Qual é a coordenada Y da partícula 1? Agora sim, L1 cosseno de φ1. E como eu orientei o eixo para baixo, isso aqui é positivo. Vamos ver quem é a coordenada X da partícula 2. É aquilo, mais um outro aquilo, né? E como é tudo aquilo, a gente tem que primeiro pesar o prato. Então vai ser L1 seno de φ1, obrigado, David, mais L2 seno de φ2. Estamos juntos? Obrigado, David. Y2. Quem é o Y2? L2 cosseno de φ2. Não, L1 cosseno. Eu começo com L1, que é mais fácil, né? L1 cosseno de φ1. Aqui acabou a esperteza. Tudo que você precisa está aqui, ó. Você já usou a sua inteligência para obter esses quatro. Porque agora eu simplesmente vou obter as componentes da velocidade. Agora é máquina de moer salsicha, né? Porque quem é o x1 ponto? Claro que a velocidade da partícula 1 vai ser x1 ponto quadrado mais y1 ponto quadrado, né? A soma dos quadrados das componentes cartesianas. Quem é x1 ponto? Máquina de moer salsicha, não tem mais inteligência agora. Deriva isso aqui, o que dá? Mas lembre da regra da cadeia. Não tem inteligência, mas tem um pouquinho de memória, né? A regra da cadeia você não pode esquecer, né? Isso, vou escrever assim, L1, φ1 ponto, que veio da regra da cadeia, cosseno de φ1. Legal? Quem é o y1 ponto? Menos L1, φ1 ponto, seno de φ1. Quem é o x2 ponto? Cuidado, é φ1 ponto. O problema é você deixar os índices caírem no chão, né? Índices e sinais caírem no chão. Tome cuidado, porque você vai escrever um bocado, né? L1
Aliás, na verdade, é esse termo aqui, né? Porque é o mesmo que aparece, né? L1 φ1 ponto cosseno de φ1. Agora veio esse, mais L2 φ2 ponto cosseno de φ2. E, finalmente, o y2 ponto. Outra vez, eu posso copiar o pedaço aqui, né? Menos L1 φ1 ponto seno de φ1, menos, isso, copio e troco o índice. Quer dizer, é só uma questão de atenção, né? Então, eu já estou pronto para escrever a energia cinética. Lá vou eu. Acho que eu vou escrever tudo de uma vez. Aqui está o lagrangiano, que nesse caso vai depender de φ1, φ2, φ1 ponto, φ2 ponto. Quantas equações de Lagrange vão surgir daqui? André? 2. Legal. Então vamos lá. Energia cinética da partícula 1, meio de M1, isto ao quadrado mais isto ao quadrado. Olha que beleza. Se você levar esse bicho ao quadrado, vai aparecer o cosseno quadrado de φ1. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai aparecer um seno quadrado de φ1. E com o mesmo pré-fator. Seno quadrado na cosseno quadrado, some, né? Então vai ficar 1 meio de M1, L1 quadrado, φ1 ponto quadrado. Eis a energia cinética da partícula 1. Beleza. Infelizmente, a da 2 não é tão fácil assim, né? Porque agora eu vou ter que elevar isto aqui ao quadrado e somar com isso aqui ao quadrado. Será que vai dar ruim? Ou vai dar bom? André, vamos elevar isso aqui ao quadrado, André? Eu vou fazer uma brincadeira de elevar ao quadrado tudo ao mesmo tempo. Quer ver só? O quadrado disso aqui é o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, é isso? Pega o quadrado desse aqui. Aqui é a mesma coisa, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, olha o quadrado desse aqui e soma com o quadrado desse aqui. Eu vou ter que somar os dois quadrados, né? São 4, são 3 mais 3, 6 parcelas. Mas eu já vou começar a simplificar o que for possível. Essas duas parcelas eu posso juntar. Então vai ficar L1 quadrado, φ1 ponto quadrado, porque os cossenos quadrados e seno quadrado vão embora. O mesmo raciocínio vale para essas parcelas quadráticas aqui também. L2 quadrado, φ2 ponto quadrado. Agora sobra apenas os termos cruzados, né? Os termos cruzados são L1, φ1 ponto, L2, φ2 ponto, cosseno, cosseno. E o outro é L1, φ1 ponto, L2, φ2 ponto. Opa, o mesmo pré-fator, né? Seno, seno. Ah, e tem um fator 2 multiplicando, né? Então eu posso botar assim, ó. Continua aqui. Mais, 2 vezes L1, φ1 ponto, L2, φ2 ponto. E agora ficou cosseno, cosseno, menos seno, seno. O que é isso? 2. Hã? De φ1 menos φ1 mais φ2. Cosseno de φ1 mais φ2. A energia cinética já está aí. Falta a energia potencial. Menos... Como é que vai ser a energia potencial? É M1G1Y1, M1GY1, M1GY2, com os sinais de menos, porque está para baixo. Então fica M1, já tem outro sinal de menos aqui, com aquele ali vai dar mais M1GY1, que é L1 cosseno φ1, mais M2G vezes o Y2. Esse aqui tem duas partes. L1 cosseno de φ1 mais L2 cosseno de φ2. Aqui está o lagrangiano. Ô louco, deu um bicho desse tamanho.
É um bicho grande, feioso. No entanto, o que eu quis mostrar com esse exemplo é que trata-se apenas de seguir um procedimento. Claro que o passo seguinte vai ser escrever as equações de Lagrange. São duas, como disse o André, uma para o φ1, outra para o φ2. Eu não vou fazer isso agora. Esse é um problema relativamente complexo, né? O que eu quero nesse momento é apenas chamar a atenção de como é que eu estou escrevendo essa lagrangiana. Né? Qual é a técnica que eu estou usando para escrever essa lagrangiana. Para a gente escrever lagrangiana... e o mais interessante aqui é que eu não precisei olhar para as forças de vínculo. Isso é que é uma coisa importante na formulação lagrangiana. As forças de vínculo, que seriam as trações desses dois fios, desapareceram do problema. Eduardo. Acho que ali é φ1 menos φ2 mesmo. Mais 2L1, φ1 ponto, L2 aqui? ponto, cosseno de φ1 menos φ2. Porque na hora que eu vou te explicar esses fatores aí, sendo φ1 e sendo φ2, eles vão ficar menos com menos fica positivo. Aqui embaixo? É. Você tem toda a razão. Obrigado. Hã? O parênteses está errado? Tem um parênteses depois. Tem um parênteses sobrando aqui. Faltando. Pronto. Obrigado. O pessoal está atento, tá vendo? Legal.